Olá pessoal, hoje Juízes capítulo 13, o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a libertar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém ele me disse: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: meu Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e contou ao marido e disse: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a mulher, e foi àquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a essa mulher? E ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as palavras que dissestes, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, se fizeres holocausto e oferecer ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os enviou sobre uma penha ao Senhor. E ouviu-se o anjo maravilhosamente, observando Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra com seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém sua mulher disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da tua mão o holocausto e a oferta de alimentos? Nem nos mostraria tudo, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E cresceu o menino, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O casamento de Sansão, Juízes capítulo 14.
Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás e tome uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao teu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus é que dominava Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão tão poderosamente que despedaçou o leão, como se despedaça um cabrito, sem ele ter nada em sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e essa agradou aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão. Disse-lhe, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. Se não puderes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupa. E eles lhes disseram: Dai-nos o teu enigma para que ouçamos. Então ele disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade ao teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamaste-nos aqui para nos apossar do que é nosso? Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me despreza e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não declarastes a mim. E ele lhe disse: Eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declararei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do teu povo. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel? E o que há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: Se vós não lavrares com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. Juízes capítulo 16. Sansão põe fogo às searas dos filisteus. E aconteceu que depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E disse-lhe seu pai: Por certo pensava eu que de todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela?
toma, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou essa vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão, e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda. Ele pôs uma tocha no meio de cada uma delas. E chegou o fogo às tochas e largou-as na seara dos filisteus. Assim abrasou os molhos com a sega do trigo e as vinhas e os olivais. Então perguntaram os filisteus: quem fez isso? E eles responderam: foi Sansão, o genro do Tinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e ao seu pai. Então lhes disse Sansão: é assim que fazeis? Pois havendo me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, pernas juntamente com coxa, e desceu e habitou na tenda da rocha de Etã. Os homens de Judá amarram a Sansão. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. E perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes a nós? E eles responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram: Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes isso? E ele disse: assim como eles me fizeram a mim, eu fiz a eles. E disseram: descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos. Então eles falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém, de maneira nenhuma vamos te matar. E amarraram-no com as 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão fere 1.000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimam no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tiveste grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus. Sansão é traído por Dalila. Juízes, capítulo 16. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela, e foi dito aos gavitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no a noite toda, puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreque, cujo nome era Dalila.
Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. E como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força, e com que poderia ser amarrado para que te pudessem afligir? Disse Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos que ainda não estiveram secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele quebrou as vergas dos vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora como poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como um homem qualquer. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. Então ela fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então se despertou do sono, arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-as, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a força e me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. E os príncipes dos filisteus subiram e foram ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda essa vez como antes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão faz cair o templo de Dagon. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagon e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que se brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé diante das colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão:
Guia-me para que eu apalpe as colunas que sustentam a casa, para que me encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e a mão esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai, e ele julgou a Israel 20 anos. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.